Queridos amigos, irmãos, irmãs, bom dia. Com muito carinho que mais uma vez nós nos reunimos para relembrarmos os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando de um personagem. Na realidade, ele foi entre nós um ator, produtor, escritor, diretor e editor de cinema. Foi um britânico, nasceu em Cambridge e faleceu, desencarnou há 5 dias antes de completar 91 anos. Nós nos referimos a Richard Samuel Attenborough. Todo mundo lembra quem é? Todo mundo conhece. Dejair já ouviu a palestra. Todo mundo lembra. Então vamos dar uma dica. Quem assistiu o Parque dos Dinossauros? O primeiro. O Richard Samuel Attenborough é aquele senhor, empresário, simpático, que foi o idealizador e o construtor do Parque dos Dinossauros. Ele foi aquele senhor que estava sempre de bom humor, sempre achando que as coisas iam dar certo, não poupava recursos, lembra? E tudo ia sair muito bem. Bom, o Richard Samuel Attenborough, ele ficou conhecido, bem conhecido, entre nós brasileiros, naquele filme. Foi uma participação que lhe rendeu a ficar conhecido. Mas ele realizou muitos trabalhos, porque, afinal de contas, ele trabalhou durante toda a sua vida, desde a juventude, desde quase que a adolescência até o final da vida, no campo no campo artístico. Um outro filme que ele fez, possivelmente nós não ficamos sabendo na época, porque ele não aparecia nas filmagens, ele estava atrás das câmeras. Quem assistiu Gandhi? Aquele primeirão lá. Ele foi o diretor e o editor daquele filme. E ele, quando fez aquele filme, ele conheceu a vida de Gandhi, em detalhes. Realizados os estudos, os trabalhos, para que o trabalho se desenvolvesse, ele, depois de cumprido o compromisso com o filme, ele escreveu um livro, dizemos sempre, um pequeno grande livro. Este livro é intitulado As Palavras de Gandhi. Se nós formos procurar hoje na internet, nós vamos encontrar dezenas de livros melhorou? Dezenas de livros com esse título, As Palavras de Gandhi. As Palavras de Gandhi, de Richard Samuel Attenborough, traz algumas ideias, traz algumas lembranças do que foi a vida do missionário Mahatma Gandhi entre nós. E nesse livro tem uma frase que é estudada por Richard Samuel Attenborough. Ela é analisada, não estudada. Teria dito Gandhi quando esteve entre nós: o homem se torna muitas vezes aquilo que ele próprio acredita que é. E aí, então, nós começamos a imaginar o que isso representa em nós. Traçarmos objetivos nas nossas vidas, nas nossas experiências. Começar a trabalhar esses objetivos, para que estes objetivos alcançados nos auxiliem no objetivo principal, que é a nossa existência, que é o nosso próprio aperfeiçoamento. O Richard Samuel Attenborough, ele diz que isso está de conformidade com os fatos, porque, afinal de contas, todos nós, sem exceção, trazemos virtudes, trazemos algumas fraquezas, algumas deficiências, mas todos, sem exceção, temos virtudes também.
Até aquelas pessoas que nós olhamos e não vemos nada de positivo, aqueles nossos irmãos que ainda, muitas vezes até nós, agimos de uma forma equivocada, todos, sem exceção, trazemos virtudes. E que essas virtudes sejam utilizadas como alicerces para novas proposituras, para novas realizações posteriores. Ele nos convida à reflexão que esse pensamento de Gandhi também encontra guarida na razão. Porque, afinal de contas, tudo no universo caminha para a evolução. E ele lembra um pensamento de Goethe, o filósofo alemão. O universo conspira a nosso favor. Com base nessas ideias, nós nos lembramos do que perguntou Allan Kardec aos benfeitores espirituais. Questão número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. Passarmos pelas provas porque nós já trazemos valores, conhecimentos, nós já temos informação. Então, que estas informações, que este conhecimento se transformem em valores. Valores que nós vamos incorporar em nós e que vão permanecer conosco, através da prova, da experiência, das práticas desses conhecimentos. A existência também serve para que nós passemos pelas expiações. De vez em quando, só de vez em quando, nós passamos pelas situações e temos pequenos desvios, saímos do eixo. E isso precisa ser refeito para que a harmonia da lei divina se estabeleça em nós. Então, nós expiamos várias situações. Muitas vezes, as provas que nós escolhemos para determinadas existências são, na verdade, expiações pelas quais nós precisamos passar. E muitas vezes nós precisamos realizar em nós determinadas atividades para que esses valores sejam incorporados. Cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Nós vivemos num mundo material, onde somos sensibilizados materialmente. E isso faz com que nós também tenhamos compromissos com este mundo que nos acolhe. Temos que desenvolver o nosso intelecto e, de alguma forma, colaborarmos com o progresso do mundo que nos recebe, que nos acolhe. E nos aperfeiçoarmos, nos conduzirmos à perfeição. O que numa existência, às vezes, nós não percebemos, mas em várias e várias experiências, várias e várias reencarnações, nós nos damos conta de que o progresso é alcançado. E numa existência nós podemos realizar, sim, muitas experiências salutares e que culminam com o nosso aperfeiçoamento. Nós nos lembramos, neste contexto, de uma frase. A frase ela foi extraída de um editorial. O editorial está na revista O Consolador, de janeiro de 2015, mais precisamente 11 de janeiro de 2015. Ali, o editorial da revista O Consolador, o editor colocou um tema do editorial: um planeta envolto em sombras. E neste editorial ele incorporou ali, colocou um pedaço, uma frase que teria sido dita, e na realidade foi comentada depois, do Dr. Bezerra de Menezes, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Teria dito o Dr. Bezerra de Menezes: o nosso amado planeta, ainda envolto em sombras, permanece na sua categoria de inferioridade, porque nós, os espíritos a ele, planeta, vinculados, ainda somos inferiores.
dando-nos uma ideia de que quando nós nos decidirmos por reagir às nossas inferioridades, possivelmente o planeta passará para uma fase seguinte. É um pouco complicado nós pensarmos isso, porque encontramos as mais diferentes situações. E muitas vezes somos mais sensibilizados pelas coisas negativas do que pelas coisas positivas. Mas é uma proposição. E a propositura é válida para todos nós. Se individualmente nós nos melhorarmos, possivelmente, mais dia menos dia, o planeta encontrará a sua melhora, o seu progresso. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem. A mensagem, ela está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Na realidade, nas instruções dos Espíritos, só existem 2 mensagens neste capítulo. E as 2 mensagens são do Espírito Verdade, ou o Espírito da Verdade. Numa das mensagens numa das instruções, nós não vamos entrar em detalhes, mas existe uma frase. Essa frase nós conhecemos e muitas vezes nós falamos e nos lembramos no nosso dia a dia. O Espírito Verdade teria dito: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Quando nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, nós não podemos deixar de lado a realidade de que temos que incorporar em nós o sentimento de amor. E quando nós pensamos nas ações de amor que nos cercam a todos e que realizamos e pelas quais nós passamos, todos nós, sem exceção, vamos encontrar casos particulares até, do nosso dia a dia. Situações que nos chegaram através de informação, noticiário, a vivência das nossas experiências no campo familiar, principalmente, social, aquelas ideias que nos chegam, mas que vão fazendo parte do nosso cabedal de informações. Nós nos lembramos de uma outra passagem. Essa passagem ela é narrada por Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues teria dito no livro, escreveu no livro Primícias do Reino, uma história que nos dá uma ideia do que era o amor, do que era a vivência do amor, do que era estar diante de Jesus. Nós poucas vezes imaginamos o que era, como seria se estivéssemos diante de Jesus. Amélia Rodrigues diz que naquela região, ali em volta do lago, numa das cidades em volta do lago, existia uma mulher. Esta mulher, ela tinha uma enfermidade. A enfermidade consistia numa hemorragia que não cessava. Há muitos anos ela tinha aquela hemorragia. Em consequência, ela ficava debilitada fisicamente e constrangida, porque todos conheciam o seu problema. Ela procurou a todos os entendidos da época. Todos os receituários que lhe foram ofertados, ela seguiu à risca e nada funcionava. E um dia, ela ouviu falar de alguém. Ela ouviu falar de alguém especial, que falava coisas diferentes. Anunciava um reino de Deus. Anunciava que Deus é nosso Pai. E, por consequência, todos nós somos irmãos. Que a melhor forma de nós vivenciarmos as nossas experiências seria de uma forma fraternal. Incorporarmos em nós, vivenciarmos em nós o amor. Ela ouviu falar de Jesus. Mas agora ela estava debilitada, estava sem recursos, porque todos os recursos de que ela dispunha foram gastos com a tentativa da sua melhora física, mas ela deu um jeito. Ela deu um jeito e foi procurar Jesus. Jesus estava andando numa das cidades. Estava andando, caminhando em volta os seus discípulos. Os discípulos todos ali caminhando junto com o mestre, alguns discípulos, perdão, não todos, caminhando ali com o mestre, e em determinado momento Jesus para
olha para Simão Pedro. Simão Pedro era calmo, como nós, mais ou menos. Então, ele disse mais ou menos o seguinte: Simão, quem me tocou? Simão Pedro, tomado de surpresa, falou: no meio dessa multidão, no meio dessa bagunça toda, você vai perguntar para mim quem foi que te tocou? Então ele diz, Jesus diz: alguém me tocou, Simão, porque eu percebi que virtudes saíram de mim. E aí então aquela mulher apresenta-se a Jesus: fui eu, Senhor. Jesus não disse absolutamente nada. Olhou para aquela mulher, possivelmente com o seu psiquismo superior, ele viu além das aparências, e aí ele simplesmente disse: minha filha, a tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. E ela saiu, voltou para a sua cidade. Foi uma surpresa para todos, porque todos conheciam o seu problema, a sua problemática, e conheciam ela há muitos anos. O tempo passou. Jesus continuou no seu messianato. Continuou no seu messianato e, em determinado momento, ele foi aprisionado, julgado, condenado, flagiciado e levado ao Monte da Caveira. Enquanto ele saía, andava pela via pública conduzindo a sua cruz, surge uma mulher com um pedaço de linho branco que lhe enxuga o suor ensanguentado, misturado com o sangue. Aquela mulher foi, segundo Amélia Rodrigues, aquela que Jesus atendeu no momento em que ela tocou as vestes do Mestre. Quando nós pensamos no amor, como eu disse, todos nós temos várias histórias, assuntos particulares. Mas Jesus também falou, além do amor, para que nós nos instruíssemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa a que Jesus se referia? Será que é vivenciarmos no nosso dia a dia aquela prontidão e quando alguém falar ou fizer alguma coisa que não esteja de conformidade com o que nós achamos que seja verdade, colocarmos isso em pauta? Não. Vivenciar a instrução e conhecer a verdade a que Jesus se referia era o tempo necessário para que nós conhecêssemos a lei divina, como nós começamos a conhecer na doutrina espírita. E quando nós olhamos estas informações, este conhecimento, ele está embasado no que os vários ramos da ciência vêm demonstrando. Em especial, a grandiosidade da criação divina no tocante ao universo. O macrocosmo, o microcosmo. Cada um de nós, pessoas, situações, espíritos com as suas experiências particulares, no momento certo, fazendo a coisa necessária para o nosso aprendizado. E quando nós compreendemos a instrução dessa forma, a verdade dessa forma, nós começamos a ampliar a nossa compreensão do mundo. A nossa lucidez também começa a se ampliar. E aquelas coisas que não tinham valor nenhum, que a gente vivia criando situações para nos preocuparmos com coisas que não nos levavam a coisa nenhuma, passam a ser uma questão de segundo plano. Porque nós almejamos agora e visualizamos coisas mais aperfeiçoadas lá na frente, mais elevadas. Quando nós pensamos desta forma, nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o tema das nossas reflexões. Quando Kardec trouxe os ensinamentos de Jesus no tocante à perfeição. Sede perfeitos. E nós vamos encontrar no comentário de Kardec, nos caracteres da perfeição, a colocação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Lógico, Jesus, que nos conhece, que quando o planeta, o sistema que nos acolhe, começou a ser formado, já era um espírito perfeito, ele sabe, e sabia, e sabe,
que nós não atingiremos a perfeição divina, não é isso. Mas em atingindo a perfeição, a elevação, nós vamos nos conectar com a lei divina, com o Criador. É isso o que Jesus vivia praticamente todos os instantes das suas experiências. Conectado com o Criador, conectado com Deus. E isso os benfeitores espirituais nos orientam, nos convidam a realizar. Nós vamos encontrar neste capítulo, nas instruções dos Espíritos, não é um tema de hoje, é o próximo, uma colocação de Lázaro, espírito, quando ele nos fala do dever. É um dos cuidados que precisamos ter, ou uma das atenções que precisamos ter com relação às nossas ações. O dever que todos nós temos nas nossas experiências. Leon Denis, estudando esta colocação, ou esta mensagem de Lázaro, nos fala do dever. Está no livro Depois da Morte. Ele diz o seguinte, Leon Denis: o dever se nos apresenta de várias formas, de várias maneiras. O dever para conosco, em primeiro lugar, porque nós temos o dever de nos governarmos. Nós temos o dever de nos administrarmos. Nós temos o dever de fazer o nosso melhor. Depois nós temos o dever profissional. Vivemos num mundo material, que nos sensibiliza materialmente e que nos convida a realizar o progresso que o mundo também atravessa, passa, realiza quase que não, a todo instante. Depois nós temos o dever social. Amar a humanidade inteira, sem restrição, sem nenhuma exceção. Quando nós pensamos amar a humanidade inteira, nós pensamos nos amigos, nos familiares, nas pessoas queridas, naqueles que comungam nas nossas ideias. Mas existem muitos que ainda pensam um pouco diferentes. E existem muitos que não imaginam uma vivência dessa forma. Basta olhar o que nós estamos assistindo no Brasil e no mundo, no tocante às contradições de pensamentos. Mas quando pensamos no dever social, ao amarmos a humanidade inteira, nos lembramos daquela passagem em que Jesus estava na casa de um dos amigos, num amigo comum de vários que estavam ali. E alguém lhe disse: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e eles querem te levar. O que foi que Jesus disse? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não estava negando a maternidade de Maria, ele não estava negando os laços consanguíneos dos irmãos, não. Mas ele estava ampliando o grande entendimento da família universal interligada pelo amor. Naquele momento, em especial, pela firmeza de propósitos. E aí, nós vamos ter em mente isso. O amor vai nos conduzir a uma ligação com todos os nossos semelhantes. E uma vez estabelecido, nunca mais se rompe. O dever para com Deus, que não tem limites. Aí, nós não temos sequer como mensurar esse dever para com a humanidade. Quando nós falamos do dever, nós, estudando esse tema do Leon Denis, ele transcreve e transcorre sobre esse assunto durante algumas páginas. E aí ele fala também sobre o direito. Porque, afinal de contas, hoje em dia está muito em voga invocar o direito. Eu tenho direito, temos direito, faço direito, não é assim? Como foi que Leon Denis definiu o direito? Depois de transcorrer sobre o dever, ele define o direito mais ou menos assim: o direito é o resultado do dever retamente cumprido. Só isso. Então, o que é, a que nós devemos dar mais atenção? No primeiro momento, o nosso dever. Por consequência, o direito mais adiante virá, mas de alguma forma. Quando nós pensamos nisso, nós começamos a imaginar, mas tudo isso nós já sabemos. Porque, afinal de contas, nada disso é novidade. E por que é que não realizamos isso em nós o tempo todo?
Enquanto estamos reunidos, com a firmeza de propósito, unicidade de propósito, compreendemos e imaginamos. Mas quando saímos daqui, a nossa vida muitas vezes volta ao nosso cotidiano. E nós, inadvertidamente, não nos damos conta de que aprendemos ou relembramos alguma coisa agora e daqui a pouco já estamos fazendo tudo diferente. Por que que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos. Nós não temos ideia do que nós fazemos. Nós muitas vezes não nos controlamos, por nos desconhecer. Imaginemos o começo do dia. Imaginemos lá na porta da frente o final do dia. A gente acorda e na nossa prece, ao despertar, fala, hoje eu quero fazer assim, 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 assim. E lá no final do dia a gente olha para o que fez e viu que nós fomos pegando caminhos completamente diferentes. Não todos, é verdade. Estou falando de mim. Muitas vezes a gente olha e quando eu chego lá no final do dia, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu ainda faço isso? Eu tive coragem de fazer uma coisa dessa? Eu falei aquilo de novo? Eu me portei de tal maneira? E isso é um convite para que nós nos conheçamos. Allan Kardec, lembrando este detalhe, recebe a informação de Santo Agostinho de que a cada dia façamos uma observação, um detalhe, um estudo do que realizamos no nosso dia a dia. Naquilo que acertamos, buscarmos o nosso melhoramento. E naquilo em que nós nos equivocamos, procurar retificar o mais rápido possível. Quando nós pensamos neste autoconhecimento, nós nos lembramos de um personagem do Evangelho, um personagem da história. Aquele jovem era um estudioso da lei de Moisés. Ele não conheceu Jesus. Ele vivenciou toda a sua vida até ali em preparar-se para ser um doutor da lei, um aplicador da lei, um estudioso da lei. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele ouve falar, chega-lhe a notícia de que lá em Damasco tinha uma célula de seguidores daquele crucificado que não salvou-se a si mesmo. Então o que ele faz? Pega, contrata, chama a ajuda de alguns assistentes do templo, vai ali com alguns colaboradores e vai de Jerusalém a Damasco para pôr fim àquela situação. No meio do caminho, tudo normal. Quando ele se aproxima de Damasco, ele começa a lembrar como foi a sua vida, a sua infância, a juventude, o grande mestre que ele teve, os familiares, as situações pelas quais ele passou, que eram convites para que ele se preparasse. Mais adiante, teria certamente algo a realizar. Ele começou a lembrar do grande amor da sua vida. Ele começou a lembrar de Estevão, a quem ele não teve forças para que o apedrejamento não se realizasse. E neste redemoinho de pensamentos, ele olha e vê lá ao longe uma luz forte que brilha. E ele, Saulo de Tarso, cai da sua montaria e a luz vem se aproximando e tomando forma, na forma de um homem. Ele se dá conta de que estava diante de alguém que ele não conhecia. Aquele ser aproxima-se dele. Os colaboradores, os assistentes, não sabiam o que estava acontecendo, porque eles não viam a luz, não sabiam o que estava acontecendo. Só viram que Paulo caiu da montaria. Então aquele ser se aproxima de Saulo e diz mais ou menos o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante dessa questão, Saulo de Tarso começou a imaginar o que é que ele estava fazendo, o que foi a vida dele, a quem ele buscava, muito embora sem saber. E ele simplesmente pergunta, possivelmente já tendo uma ideia: quem és tu, Senhor? Eu?
Eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo de Tarso, diz Emmanuel, portou-se como um general vencido numa batalha. E simplesmente perguntou: que queres que eu faça, Senhor? Vai a Damasco. Lá eles te dirão o que fazer. Lá você vai ter acesso a algumas ideias, algumas informações que darão uma ideia de quem sou eu. E aí você vai decidir o que fazer da sua vida. É a lei de liberdade. Saulo de Tarso vai a Damasco, encontra aqueles a quem ele buscava aprender, buscava a quem submeter à lei de Moisés, a lei que ele resguardava, ou buscava resguardar, e a partir daí ele transforma-se em Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, graças a quem nós conhecemos muitas ideias que vieram dos ensinamentos de Jesus, principalmente nós do Ocidente. E quando nós começamos esse trabalho de autoconhecimento, recomendado pelos benfeitores espirituais, nós nos damos conta de que, às vezes, nós saímos do eixo e aquelas situações não nos deixam vivenciar em paz. A nossa consciência vai nos alertando. Você agora é espírita, está aprendendo, está incorporando ou buscando incorporar valores. Tais atitudes, tais atos não devem fazer parte ou não precisam fazer parte das suas experiências. Mas de vez em quando nós nos equivocamos, o que é natural. É o estágio em que nós nos encontramos. E quando nós erramos, nós ficamos com aquele peso de consciência, com aquela ideia de que o que eu faço agora? Bom, a recomendação vem de uma mensagem de um cantor, compositor, escritor argentino, Facundo Cabral. Facundo Cabral, ele escreveu várias obras, muitas estão compiladas em alguns livros, muitas estão citadas em alguns livros, mas num dos livros ele cita uma mensagem. O livro transcreve a sua mensagem. A mensagem é intitulada Não Estás Deprimido. Esta mensagem hoje corre o mundo, porque a internet não segura ninguém, é isso, William? A internet não segura mais ninguém, então essa mensagem hoje encontra-se rodando pela internet. Não estás deprimido, é o título da mensagem. E ele escreve: não estás deprimido, estás distraído. Distraído em relação à vida que te preenche e te rodeia. Não estás deprimido, estás distraído. Não, por isso acredita que perdeste algo, o que é impossível, porque nada nos pertence, tudo nos é dado por empréstimo. Não fizeste um só fio de cabelo da sua cabeça. Nós já devolvemos, é isso? A vida não te tira coisas, ela te liberta de coisas, para que possas voar mais alto. Aquele que morre antes de ti está apenas adiantado em relação a vós. E não esqueças do seu melhor, o amor que continua vivo em seu coração. Lembra-te, amarás ao próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te contigo. Não estás deprimido, estás desocupado. Ajuda a criança que necessita de ti, e mais adiante ela será o sócio do teu filho. Ajuda o mais experiente que necessita de amparo, e mais adiante será vós que necessitará de amparo. E aí a mensagem até continua, mas nós paramos por aqui. A vida não te tira coisas, te liberta de coisas, para que possas voar mais alto. Todos nós, acho que já passamos por aquelas experiências em que trabalhamos, devotamos, dedicamos o nosso trabalho, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, e no momento aprazado alguma coisa acontece que fica mais adiante colher os resultados. O empreendimento não se verifica, o resultado do empreendimento não se verifica. E nós imaginamos, meu mundo acabou. Não, não acabou.
São valores que nós podemos mais adiante continuar e estabelecer em nós. A vida não te tira coisas, te liberta de coisas, para que possas voar mais alto. Façamos o nosso melhor. Mais adiante, nós vamos olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu não trabalho mais naquela empresa, eu não faço mais. Ele fala, ainda bem. Porque se não tivesse acontecido tal coisa, que naquele momento era a retirada das possibilidades que se cumpririam, eu estaria naquela situação até hoje. E hoje eu tenho condições de imaginar, realizar outras coisas. Então, tudo isso nos convida à perfeição, à reflexão em nós. Para encerrarmos as nossas reflexões, nós vamos lembrar uma história. A história do boneco de sal. Todo mundo lembra da história do boneco de sal? Mais ou menos. Existia um boneco que era de sal. Ele foi feito de sal. E então ele sabia, tinha consciência de que ele não podia ter contato com substância líquida, algo que certamente o dissolveria. E o boneco de sal saiu pelo mundo, para conhecer o mundo, para ampliar suas experiências, os seus conhecimentos. Então ele andou pelas mais diferentes regiões do planeta, regiões áridas, regiões de florestas. Ele se protegia quando chovia, quando tinha alguma tempestade, conheceu algumas cidades, viu vários povos, passou, até que um dia ele chegou na beira do mar, na praia. E quando ele viu o mar, ele ficou maravilhado, ficou encantado. E ele perguntou para o mar, quem é você? E o mar respondeu, eu sou o mar, mas eu não te conheço. Conheço o mundo inteiro, conheço muitas coisas do mundo, mas não te conhecia. Então o mar diz, pois é, eu sou o mar. Aqui guardo muitas informações, muitas possibilidades. E o boneco de sal falou assim, mas eu não consigo entender o que é mar. Então o mar disse, para você me conhecer, você vai ter que me tocar. E o boneco de sal sabia da impropriedade, porque afinal de contas, se ele tocasse na água do mar, ele ia se dissolver. Ele falou, mas isso não é possível. E o mar disse, então você não vai me conhecer, pelo menos não agora, talvez uma outra oportunidade. Só um parênteses. Como nós somos convidados a conhecer a lei divina. Nós somos convidados a conhecer a mensagem de Jesus e a vivenciá-la, incorporar essas ideias. Nós podemos realizar isso agora ou mais adiante. Cada um de nós tem a liberdade para isso. Então o boneco de sal disse, mas eu preciso conhecê-lo. Então ele foi de passo, com cuidado, e colocou a ponta do dedãozinho do pé na água que vinha. E quando ele tocou na água com a ponta do dedãozinho do pé, ele teve uma ideia, ele teve um insight. Ele começou a imaginar coisas que ele nunca tinha imaginado. E ficou maravilhado. Então ele falou, mas você é tudo isso? Ele falou, você só me viu um pequeno pedaço. Se você me conhecer, certamente você vai ter outras ideias. Ideias que sim ou ideias que não. Há algumas que lhe interessam, algumas que não. Talvez, há algumas que você compreenda e outras que talvez ainda não compreenda. Então o boneco de sal disse, eu preciso te conhecer. Então ele foi andando em direção ao mar. Como ele ia andando, ele ia perguntando, quem é você? E o mar respondia, eu sou o mar. Quem é você? Eu sou o mar. E o boneco de sal foi andando e, logicamente, ele foi se dissolvendo. Quem é você? Eu sou o mar. Quem é você? Eu sou o mar. Até que a última onda vinha para encobrir o boneco de sal completamente e dissolvê-lo completamente. Então o boneco de sal disse para o mar, agora eu já sei quem é você, porque agora eu também sou o mar. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.